Rosto vermelho, nariz pontudo e asas misteriosas. Essas são características de um dos personagens mais populares do folclore japonês. O Tengu recentemente ficou em alta aqui no ocidente por causa do anime Demon Slayer, onde o personagem Sakon Jurokodaki usa uma máscara de Tengu para esconder o seu rosto. Esse personagem, que é temido e venerado, já atravessou séculos de histórias, transformando-se de um espírito travesso para uma divindade protetora. Oi, eu sou o Professor Fred e hoje eu vou te contar sobre a lenda do Tengu, o protetor das florestas. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo outra lenda que você gostaria de ouvir. Vamos lá. O Tengu é uma criatura do folclore japonês que tem a sua origem muito ligada à história religiosa do Japão. E quando pensamos em religião no Oriente, temos que lembrar da grande influência dos chineses. Não só a religião, mas toda a história do Japão é muito marcada pela presença cultural chinesa. Dessa forma, diversas lendas japonesas possuem inspiração em contos da China, e o Tengu tem um pezinho ali. O nome Tengu pode ser traduzido como cão celestial, mas quando vemos a aparência deles não tem muito a ver com cães. Isso acontece porque ele pode ter tido inspiração em um conto chinês com o mesmo nome. Na China, existe o conto do Tiangu, um tipo de cão que persegue a lua durante um eclipse com o objetivo de se alimentar dela, sendo considerado um monstro e um presságio de guerra, onde as pessoas até queimavam um papel impresso com a imagem dele para afastar o mal. Então, apesar do nome ser escrito da mesma forma, tanto a lenda quanto a aparência do Tengu chinês e japonês não tem nada a ver uma com a outra hoje em dia. O primeiro registro formal que temos do Tengu japonês é no livro Nihon Shoki. Esse livro é um grande compilado de diversas lendas do Japão antigo, junto com alguns relatos históricos, sendo publicado no ano de 720 a mando da corte imperial. Ele é o segundo livro mais antigo do Japão e é considerado quase sagrado. De acordo com o Nihon Shoki, as primeiras lendas do Tengu chegaram ao Japão por volta do século VII. Elas dizem que uma estrela foi vista no céu movendo-se de leste a oeste e um barulho estrondoso foi ouvido como o som de um trovão. Observando essa estranha ocorrência celestial, um monge budista chamado Min, que estudou na China, já logo pensou que essa estrela cadente era o Tiangu, espalhando essa história para todo mundo. E o mais curioso é que o capítulo após o aparecimento do Tiangu conta a história de uma das revoltas das tribos do norte do Japão, reforçando a ideia de que esse evento no céu foi o sinal de que uma guerra estaria vindo e que o Tiangu foi o mensageiro dela. Porém, a ideia que o Tengu era um cão acabou não pegando no Japão. Por se tratar de uma lenda, acaba virando aquela coisa de telefone sem fio, sabe? E um cão acabou virando uma ave. Como assim? Conforme o tempo foi passando, os japoneses começaram a imaginar o Tengu como algo que se movia pelo céu, então ele começou a ser desenhado com asas e com uma aparência de pássaro. Bom, agora que vimos de onde essa lenda veio, podemos dizer que ela foi mudando conforme o tempo foi passando, alterando a aparência e a história desse personagem. A primeira forma é a mais antiga, da época em que as pessoas viam ainda o Tengu como algo maligno. Ele possui cabeça de corvo com um bico preto e longo, e seus olhos penetrantes passam um ar amedrontador. Essa forma recebe o nome de Karasu Tengu, onde podemos traduzir Karasu como corvo em japonês. Mesmo tendo a cabeça de corvo, o corpo dele é humanoide, possuindo braços e pernas com garras afiadas. Nas costas, um belo par de asas apresenta penas negras e brilhantes. Já as suas roupas são semelhantes aos dos monges que moram nas montanhas, e ele sempre carrega um cajado shakujo que possui 6 anéis que simbolizam os 6 estados da existência. Muito parecido com aquele cajado do Rikudou Sennin, o sábio dos 6 caminhos do Naruto, sabe? Reforçando essa ideia de que ele é um ser místico e com habilidades sobrenaturais. Então, quando a lenda começou a se espalhar pelo Japão, os monges da época diziam que ele era uma criatura do mal, muito ligado ainda ao Tiangu da China, que trazia o prenúncio de algo ruim. Nessa época, as pessoas, e principalmente os monges, viam Tengu como um inimigo, associando ele aos demônios que tentavam distrair Buda durante a sua meditação. Os templos budistas do Japão geralmente ficam em montanhas, então se algo acontecia durante a trilha para o templo, as pessoas diziam que eram os Tengus. Sabe as travessuras do Saci? É tipo isso. Segundo as lendas, os Tengus assustavam as pessoas, sequestravam elas, tocavam música, ofereciam poderes, habilidades de luta e até mudavam a sua aparência fingindo ser o próprio Buda. Tudo isso com o objetivo de desviar os devotos do caminho da iluminação. Então tudo o que acontecia de sobrenatural durante o caminho para o templo
era atribuída aos Tengus. Aí, parça, tá afim de umas paradas? Não, meu irmão, tô suave. Segue a sua caminhada aí, firmão. Aí, meu irmão, você sabe escrever? Eu posso te ensinar. Você vai ficar bigode na quebrada. Ah, se eu puder ler e escrever, eu vou ser muito reconhecido. E eu posso até subir a minha posição. Eu acho que pode ser uma boa. Fechou então, parça. Então vem comigo. Não vai pra aquele templo, não. Bom, o tempo foi passando e as histórias do Tengu, que antes eram muito fortes apenas no budismo, também passaram a ser contadas pelo shintoísmo, agregando o Tengu no seu panteão de yokais, já que essas duas religiões convivem no Japão desde o século VI. No shintoísmo, o Tengu deixou de ser um mero agente do caos, e ao invés de ser visto como um demônio que atrapalha os devotos para o templo, ele passou a ser visto como um protetor das florestas, destinado a punir os corruptos que abusam do verdadeiro conhecimento, como políticos, samurais e até alguns monges. Desse modo, ele passou a ser retratado como um formidável guerreiro dotado de habilidades mágicas e técnicas de combate com espadas. Olha que mudança, hein? Algumas das lendas mais famosas sobre os Tengus no Japão contam que grandes personagens históricos como o senhor feudal Kobayakawa Takakagi e o grande samurai Minamoto no Yoshitsune teriam treinado e aprendido táticas militares e segredos marciais diretamente com os Tengus. Assim, conforme as lendas foram mudando, a sua aparência acompanhou essa evolução, ganhando uma nova forma chamada Dai Tengu, que pode ser traduzida como o grandioso Tengu, sendo a mais popular hoje em dia. As pessoas começaram a deixar de lado aquela visão que o Tengu era um demônio, uma criatura com uma aparência de corvo e foram humanizando ele, então ele foi ficando mais humanoide. Ele acabou ganhando, ao invés do bico, um nariz bem longo e uma pele toda vermelha como as principais características. Mas as asas do Karasu Tengu ainda ficaram nas costas dele porque ele passou a ser associado como um guerreiro divino, então ele tinha que voar. Um símbolo muito importante associado a ele são as espadas, representando a sua expertise em combate e táticas militares. E por fim, ele sempre carrega um leque de penas. Esse leque místico enfatiza sua autoridade e é responsável por controlar os ventos e afastar os maus espíritos. Quando a gente olha para o Dai Tengu, parece muito que ele é um monge, e isso não é à toa. Muito dessa imagem é por causa dos Yamabushi, os monges guerreiros do Japão, que são dotados de conhecimento e habilidades de luta. Então acabou casando essa imagem, as pessoas começaram a fazer essa associação que o Tengu também era um monge. Olha que loucura, né? Antigamente o Tengu era uma criatura que atrapalhava os monges. Hoje ele é amigo dos monges. Como o mundo gira, né? E se vocês quiserem um vídeo só sobre os monges guerreiros do Japão, já deixa um comentário aqui embaixo pedindo. E se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa seu like, vai, ajuda o professor aqui. Após séculos de histórias, o Tengu acabou virando um dos personagens mais populares do folclore japonês, ganhando um espacinho no coração das pessoas, tanto que, a cada ano, diversos festivais espalhados pelo país celebram essa figura tão simbólica. Em Shimokitazawa, um dos bairros mais badalados de Tóquio, acontece um dos principais festivais dedicados aos Tengus, o Shimokitazawa Tengu Matsuri. Durante esse evento, as ruas ficam enfeitadas e artistas usam máscaras e trajes do Tengu. As apresentações vão desde danças, encenações teatrais e até exibições de músicas tradicionais, criando uma atmosfera de muita alegria. Eu gostaria muito que tivesse um evento desses aqui na minha cidade. Imagina as pessoas aqui com a máscara do Curupira dançando, cantando e pulando. Ia ser louco. Outro evento muito importante acontece no templo Nembutsuji na cidade de Kyoto. É um festival muito tradicional que acontece desde o século VIII, onde 5 monges se vestem de Tengu e abençoam os presentes no evento. É uma celebração religiosa que tem como objetivo trazer alegria e boa sorte. E o Tengu também ganha espaço na tradicional tatuagem japonesa, se destacando como um símbolo muito poderoso e cheio de história. Longe de ser apenas um desenho decorativo, ele representa proteção, força e sabedoria, que são qualidades que o tornaram muito marcante nesse folclore. Eu mesmo acho esse personagem muito da hora, tanto que eu escolhi para ser a minha primeira tatu. Além das tatus, o Tengu também marca a presença nas artes cênicas japonesas, especialmente no teatro No. Um exemplo icônico disso é a peça Kurama Tengu, em que o Tengu aparece não apenas como um ser místico, mas também um mestre espiritual e guia. Essa peça conta a história da vingança do samurai Minamoto no Yoshitsune contra os assassinos de seu pai. Bom,
É claro que eu não posso esquecer da importância desse personagem na cultura pop, já que desde criança fui percebendo que existia um carinha com um nariz comprido e pele toda vermelha que sempre aparecia nos animes e jogos que consumia. Sakon de Orokodaki de Demon Slayer, Tenguyama Hitetsu de One Piece, Susanoo de Naruto e o conto de Uchitsune de Ghost of Tsushima me marcaram muito, mas é claro que existem muitas e muitas referências a esse personagem. Ele é tão famoso no Japão quanto o Saci é aqui no Brasil. E assim chegamos ao final de mais um vídeo fantástico sobre o folclore japonês. Já vou convidar você aqui para ver o vídeo sobre o Ryotoko, o Homem de Fogo. Meu, dá muito trabalho fazer um vídeo desses, então já peço aqui por favor para você deixar o seu joinha, o seu like humilde, para me ajudar o professor aqui. Se inscreva no canal e já comenta aqui outra lenda que te marcou e você gostaria de ouvir. Até a próxima, tchau!